Olá, Cidade em Foco mais uma vez hoje falando sobre cultura. Nós estamos aqui na ONG Família José, eu estou ao lado do Paulo Vicente Sparn, eleito recentemente na Conferência Municipal de Cultura delegado, que vai representar a Americana, assim como outras pessoas, na Conferência Estadual e quem sabe na Conferência Nacional de Cultura, que vai traçar os novos rumos para a cultura, não só de Americana, como em todo o território nacional. Paulinho, prazer em tê-lo conosco. Muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos os espectadores do Cidade em Foco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Paulinho, Conferência Municipal de Cultura foi realizada no último dia 3. Elegeram 10 delegados que vão representar a Americana na Conferência Estadual. Como é que foi essa Conferência Municipal? O que foi tratado realmente lá? Certo. Bom, primeiramente eu tenho que agradecer aos meus 107 companheiros de labuta aí na cultura, né, que me elegeram o delegado mais votado na Conferência Municipal. A Conferência Municipal, Mauro, na verdade ela é uma necessidade que foi colocada pelo Ministério da Cultura, né? O Ministério da Cultura ele está elaborando o Plano Nacional de Cultura. Esse Plano Nacional ele é algo parecido ou semelhante, só para as pessoas terem uma referência, ao Estatuto do Idoso, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, né, que foi recentemente aprovado. Então o Ministério da Cultura agora está traçando um Plano Nacional de Cultura para criar algumas diretrizes, algumas referências, alguns marcos, porque o Ministério da Cultura, desde que ele existe, Mauro, ele conseguiu alguns avanços, isso a gente não pode negar, que se você for analisar o que era a cultura no país há 20 anos e o que é hoje, melhorou muito. Mas infelizmente cada ministro que chega lá tenta implantar um sistema, uma maneira de agir. Depois, como nós sabemos que a política é muito volátil, acaba que entra outro ministro e daí começa tudo outra vez e os artistas, os produtores culturais, as ONGs, elas acabam não tendo uma referência para planejar o seu trabalho. Então, por isso que eu acredito que o Ministério da Cultura está desenvolvendo esse Plano Nacional de Cultura e chamando as conferências, primeiramente no âmbito municipal, para que as cidades apresentem as suas necessidades e as suas propostas, depois para um âmbito estadual e futuramente, até o final do ano, a Conferência Nacional, onde realmente vai ser tirado um documento que vai determinar os rumos que a Política Nacional de Cultura vai seguir pelos próximos 10 anos. Muito bem, aqui em Americana, na Conferência Municipal, o que foi abordado? O que foi decidido entre todos os presentes? Olha, foi um trabalho muito bacana, apesar de extremamente cansativo, né, que durou o sábado o dia todo. Foi bacana primeiramente pela adesão, né, que foram mais de 200 inscritos, e eu achei a parte da manhã muito produtiva, porque foram debates onde foram abordados inúmeros temas e nuances de quem vive a cultura no dia a dia, e foram tiradas algumas propostas que são mais homogêneas entre todos os artistas e produtores culturais. Essas propostas foram incluídas num documento oficial que está sendo elaborado pela Secretaria de Cultura a partir daquilo que foi debatido no sábado, né? E depois foi feita a eleição dos delegados, onde todas as pessoas que estavam lá presentes puderam votar e escolher aqueles delegados que vão representá-los agora na Conferência Estadual, que acontece no comecinho do mês de setembro. Bom, a partir dessa Conferência Estadual, o documento que será elaborado vai servir como uma diretriz para a nacional, não é? E na nacional, o que é que se espera? O que é que vocês, o que é que a cultura de Americana espera, os delegados que estarão representando, e você especificamente, Paulinho, o que pode ser tratado a nível nacional? Certo. Bom, quando a gente discute cultura, Mauro, é um pouco complicado, porque a cultura, primeiro, ela é muito ampla, até para você contextualizar ela é difícil, né? Existe um sem número de gêneros artísticos, dentro de cada gênero, subgêneros. Então, para você atender de maneira uniforme a toda a produção cultural, realmente é um trabalho muito complicado, mas que só a experiência e o dia a dia que nos vai trazer essa clareza para melhorar, né? Então, assim, lá na estadual, eu
eu posso falar agora por mim, em nome da ONG que eu represento, e acredito que agora na condição de delegado, eu também posso falar em nome dos artistas de Americana, de tudo que está sendo debatido, tudo é importante, né? Porque são coisas que importam para os grupos específicos que atuam na cultura. Mas na minha visão, aquilo que seria mais importante hoje, que melhoraria a vida de todos os artistas e produtores culturais do país, basicamente eu vejo duas bandeiras, Mauro. Uma seria a aprovação da PEC 150. O que é a PEC 150? É um projeto de emenda constitucional que essa PEC ela começou há cerca de 10 anos atrás, ela foi apresentada pelo deputado José Aparecido de Oliveira, que é do PV de Minas, não foi aprovada, depois ela voltou de novo ao debate e agora ela está outra vez tramitando. O que essa PEC pretende, ou o que essa PEC mudaria caso ela fosse aprovada? A PEC, ela torna lei que tanto o governo federal, quanto o governo estadual e os governos municipais teriam um índice obrigatório para investir na cultura, assim como existe para a educação e para a saúde. Do jeito que está a PEC hoje, tramitando lá no Congresso, ela estabelece 2% para o governo federal, 1,5% para os governos estaduais e 1% para os governos municipais. Bem, então vamos lá, vamos deixar bem explícito isso. O governo federal teria que investir do seu orçamento 2% para a cultura. Os governos estaduais, 1,5% do orçamento na cultura e os governos municipais, 1%. Como é feito com os 25% da educação, os 17% na saúde, a cultura também teria essa obrigatoriedade de índice de investimento. Isso. Então, por exemplo, se você analisar a situação americana, hoje o município de Americana, ele aplica 1,3% do orçamento dele na Secretaria de Cultura. Se a PEC for aprovada do jeito que ela está lá tramitando, a Prefeitura de Americana ela já estaria até cumprindo a lei. Mas como a gente conhece a realidade da cultura no território nacional, eu garanto para você que 90% dos municípios não aplicam esse índice. Então isso já fomentaria demais a produção cultural no país todo. Hoje o que acontece, Mauro, é que o gestor público, tanto o presidente da República como o governador, os prefeitos, a gente sabe que eles não administram exatamente da maneira como eles querem. Eles administram segundo uma demanda de problemas que a população apresenta. Então, por exemplo, você veja o caso que nós estamos vivendo hoje com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Devido a todo o investimento que está sendo feito nesses dois eventos, quem você acha que foi o primeiro a rodar na questão orçamentária? Logicamente que é a cultura. A cultura sempre é vista como a prima pobre, tanto dos ministérios como das secretarias estaduais e secretarias municipais. Então eu acredito que com a aprovação da PEC, os secretários de cultura, eles vão poder fazer um planejamento a longo prazo do trabalho que eles vão desenvolver. Porque senão o cara planeja uma coisa esse ano, chega o ano que vem o prefeito, o governador, o presidente simplesmente muda de ideia, remaneja os recursos para outras prioridades e a cultura acaba ficando sem um trabalho de continuidade, sem um trabalho que realmente possa apresentar um resultado transformador da sociedade. Isso é comum, né? A gente está acostumado, cansado de ver, principalmente quando se troca prefeito, tudo aquilo que foi investido ou planejado acaba indo por terra em função de outras prioridades. E como você colocou muito bem, a cultura é vista como uma coisa sem muita importância. Infelizmente, né, Mauro? Porque desgraçadamente os brasileiros acreditam que a cultura é show, é carnaval, é festa. Não que o carnaval não seja cultura, que ele é muito cultura. Mas para mim ele é cultura no trabalho do ano todo que as escolas desenvolvem para chegar no resultado apresentado na avenida. Isso eu acho riquíssimo e muito importante. Mas os poderes públicos investem em quê? Em grandes shows, em artistas famosos, em coisas que dêem um retorno midiático melhor para o candidato, para o político. E não pensam nas oficinas de base, na periferia, nos artistas grafite, hip hop, skate, capoeira,
música, teatro, enfim, tudo isso é que deveria ser fomentado nas bases e não os recursos serem aplicados em grandes eventos que vão dar páginas do jornal. Paulinho, uma outra situação, além da PEC 150, que eu acho que é de fundamental importância para a sobrevivência da cultura, tem a questão da lei dos incentivos, né? Hoje a gente vê que na cultura pouco é investido e a grande maioria desses investimentos acabam migrando para o esporte. Como é que pode ser revertido essa situação? É um objetivo da Conferência Estadual e Nacional abordar também essa questão? Sim, com certeza. Essa é outra bandeira que a gente pretende estar lá em São Paulo defendendo com unhas e dentes. Não sei se essa é a posição de todos os demais delegados eleitos, mas com certeza eu e acredito que os companheiros que foram eleitos comigo, nós vamos estar defendendo lá, Mauro, que é a questão da desburocratização das leis de incentivo fiscal. O que acontece hoje, Mauro? É o mesmo problema. Muitos poucos querem investir. E os que querem investir, eles priorizam o esporte, porque o esporte dá um retorno de mídia muito maior para eles, né? Então quando eu vejo hoje a Lei Rouanet, que só patrocina filme da Anvisa, da Telecine, filme da Fernanda Montenegro, da Fernanda Torres, do Wagner Moura, é só isso que a Lei Rouanet serve. A Lei Rouanet não serve para o pequeno produtor. Para mim isso é um absurdo, porque a Petrobras, que poderia estar fomentando no Brasil todo uma série de pequenas produções artísticas, ela despeja todo o seu imposto que pode ser renunciado em favor da cultura, em favor desses artistas famosos que já têm mídia, são globais, enfim. Todo mundo sabe que isso é um cartel, que isso é uma máfia e que o produtor cultural não recebe os incentivos fiscais que ele deveria receber para poder viver de cultura. Então essa com certeza é uma das bandeiras que nós vamos estar lá em São Paulo defendendo, pelo menos eu vou defender isso com unhas e dentes. Tudo bem, quero agradecer muito a sua participação, Paulinho, e esperar e desejar que realmente a conferência, não é? Estadual, que vai ser realizada agora no dia 11 de setembro, traga aí essas bandeiras e que possamos, né, depois em Brasília, ser contemplado com a aprovação da PEC e também da Lei dos Incentivos Fiscais. Muito obrigado, Mauro. Eu agradeço a vocês de coração a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, explicando da importância, né, dessa eleição e dizer para vocês que a ONG Família José está aqui com as portas abertas para receber todos os artistas e jovens que gostam, se interessam pela cultura e querem transformar a nossa vida, o nosso mundo, numa coisa mais bonita para todo mundo. Aí, Cidade em Foco conversando sobre cultura. É importante a gente abordar esses temas, esses assuntos que realmente vão de encontro às necessidades da população. Porque toda cidade tem que ter um desenvolvimento cultural, assim como educacional e de outros serviços prioritários. Olá, Cidade em Foco, hoje num assunto diferente. Estamos aqui com o chefe de cozinha, Dom Marco, né, mais Boa conhecido, tarde. Dom Marco de Benedetto, só que o papo hoje não é comida não. Hoje é É tinta. tecnologia em pinturas, é tinta, é tudo aquilo que venha facilitar a sua vida. E para quem precisa realmente dar uma reforma na casa, quem precisa ou está construindo seu imóvel novo, e tem o acabamento, a tinta, a pintura, não é?
com tecnologia, com qualidade, com atendimento personalizado, Mil Cores Tinta, que é da família do Dom Marco, né? Que é uma loja familiar que veio realmente para atender as necessidades da população de Americana. Marcão, é um prazer falar com você. Maurão, boa tarde a todos, boa tarde ao Mauro. Tava com saudade mesmo de aparecer um pouco na telinha aí junto com o Mauro. Tivemos uma temporada muito boa lá no Empório, no nosso programa MPB no Dom Marco, né, Mauro? Então, hoje vamos realmente fazer uma entrevista, uma planilha de outro tipo de coisa. Nós estamos com uma atividade diferente, uma atividade bastante séria e importante, é o mundo das tintas. E nós, com a nossa família que adquirimos essa loja, temos a satisfação de apresentar para vocês o mundo das cores. Parece, Mauro, que é fácil pintar uma casa, fazer uma reforma, trocar um piso, uma coisa, mas é mais complexo do que aquilo que a gente imaginava, né? E nós, através de muito estudo, muita pesquisa, treinamento, temos hoje condições de oferecer ao público de Americana, Santa Bárbara e toda a região tintas de altíssima qualidade, tecnologia e um atendimento que vocês conhecem já, como a gente fazia no Empório Dom Marco. E tenho a honra de estar de novo aqui com o Mauro, que ele vai dar uma explanada disso tudo que a gente tem aqui hoje. Tem o meu pai que está aqui com a gente, meu irmão, é uma loja familiar, e estamos todos reunidos aqui para atender vocês e dar um brilho de cores na vida de vocês. Bom, é evidente que quando se fala em tinta, né, em necessidade de pintar o imóvel, de reformar ou na construção de uma casa nova, a hora que chega no finalmente, que é a pintura, é que vem o grande problema. Que cor, qual a cor que combina melhor, onde se encaixa melhor as cores das tintas, né? Enfim, é uma questão que acaba gerando aí algum problema familiar, né? Marido quer uma cor, a mulher quer outra. Como é que se chega ao consenso? Como é que é feito, Marco, essa questão da opção da escolha? O que a Mil Cores Tintas pode oferecer para tirar as dúvidas dos clientes que necessitam realmente na aquisição de tinta? Eu até quero dar um conselho aos meus amigos, aos homens dessa cidade, dessa região, que no caso da escolha, que é o final... Quem manda é a mulher. É deixar a mulher escolher. Não adianta querer arrumar a história, querer pôr vermelho, branco, no fim quem escolhe é a mulher. E eu acho que isso é uma coisa bem merecida, bem louvável, porque a mulher tem muito mais afinidade, tem muito mais delicadeza para escolher uma cor. Mas a gente não percebe, o mundo das cores ele é muito grande, quiçá até infinito, nas variações de tons, texturas e tudo mais. Nós temos aqui condições de mostrar para vocês, através de uma máquina tintométrica, que fazemos mais de 1.800 cores, em tonalidades diferentes, em texturas e tudo mais. Então, nós temos aqui uma espécie de um laboratório de testes, que as pessoas vêm aqui, escolhem tonalidades, temos uma máquina de simulação de cor, basta trazer uma foto da residência, do quarto, da casa ou da sala, e a gente, no computador em 3D, conseguimos ir modificando as cores até chegar num consenso entre a mulher e o marido, ou seja, até a própria mulher, porque muitas vezes hoje com essas modernidades, com essas decores que acontecem no Brasil, as tendências de cores no Brasil está muito bonita. Se vocês derem uma olhadinha depois em volta na nossa loja, temos aqui essas colunas, Mauro, são tendências da Decor de 2013, são tintas que ganharam rumo diferente, ganharam agressividade no brilho, e a tendência mudou. E nós estamos aqui preparados para isso, para atender todo esse tipo de dificuldade, vamos dizer assim. Teve época em que quando se pintava uma casa, tinha que sair a família inteira, porque o cheiro era insuportável, né? Verdade. Hoje não existe mais isso. A tecnologia realmente avançou, né? Muita coisa foi modificada e você pode dar uma pintura na sua casa sem precisar tirar a família de dentro. Realmente, a tecnologia das grandes marcas, das pioneiras, que nós vamos dizer a Lux Color, é uma das maiores marcas de tintas no Brasil hoje, acompanhado da Souvenir, da Coral, da Eucatex e algumas outras aí. Elas têm uma tecnologia
não é que não tem cheiro, mas a durabilidade, a permanência desse cheiro que incomodava dura 1 hora, 2 horas. Então, é muito bem permitido uma pessoa fazer uma reforma de uma pintura numa casa com as pessoas morando na casa. O mundo da tinta, Mauro, ele veio crescendo tanto na tecnologia que uma tinta de boa qualidade, dessas que eu já citei, chega a ter 40 tipos de pigmentos dentro da tinta para fixação, para duração de brilho, para não descascar. É uma coisa louca, impermeabilização, é uma coisa muito louca. Nós sabemos que a tinta hoje dura 10 anos numa pintura numa casa, bem lavável, uma tinta hoje é um negócio bacana. Tem gente que acha caro uma lata de tinta, um exemplo, a 190, 200 reais, uma lata que cobre 400 metros de área por demão, mas se você pensar bem, não é caro. Hoje um imóvel, por nada que custa um absurdo, e uma lata de tinta você pinta quase uma casa por 200 reais, com durabilidade de 5 anos, 6 anos, depende a manutenção. Então hoje eu acho que a tinta boa é um negócio recomendável e nós temos aqui marcas boas para vocês aí poder fazer a escolha. Marco, uma questão que eu acho que é fundamental, e principalmente quando se trata em pintura, quando se trata de um sonho, vamos dizer assim, né, do acabamento final de uma residência, eu acho que tudo começa pelo atendimento, que são várias opções de lojas que você tem no mercado. Agora, o que faz a diferença? O que a Mil Cores propõe é uma diferenciação no atendimento. Mauro, você me conhece muito bem, o pessoal de Americana também. Em relação ao atendimento, a ética e a compromisso, o Dom Marco sempre esteve à frente disso. Então, nós aqui temos uma regra de trabalho entre nossos colaboradores que o atendimento é a primeira coisa. Nós temos a satisfação de atender os clientes, saírem contentes, com crianças. Quem vem escolher tinta vem com a família inteira e tudo. Então, o atendimento desde dos filhos, dos compradores, dos próprios clientes, depois tem mais. E o depois da compra? Nós temos aqui uma entrega, nós temos uma logística de entrega desde uma moto até um caminhão, quer dizer, então a nossa entrega é rápida, é imediata, é eficaz. Nós damos assistência da obra desde que inicia até quando ela termina, porque uma obra parece que é uma lata de tinta e um pincel, mas na verdade existem complementos que nós temos toda a linha aqui, de lixa, de rolinho, sabe, são coisas, Mauro, que ninguém percebe. E depois tem as aplicações de resinas acrílicas, resinas à base de água. É bastante complexo, um contudo na pintura. E nós temos isso daí junto com serviço, com orientação. Os nossos colaboradores são treinados e preparados para orientar o cliente naquilo que é necessário para ele. Não aquilo que ele quer vender ou que o cliente queira comprar muitas vezes. Então, nós estamos preparados para tudo. É o atendimento no que você disse. Questão de preço, é evidente que ninguém faz milagre. Hoje existe uma diferenciação mínima, né, com relação a preço de uma marca para outra, que varia muito pouco, mas as condições de pagamento. O Mil Cores oferece também um orçamento que cabe no bolso. Em relação a preço, você disse tudo. Aquelas 4 grandes marcas, elas têm um preço alienado. Não que isso seja um cartel nem nada. É questão de realmente que ninguém faz milagre. Um bom produto, ele tem boa matéria-prima e tem o seu custo. Nós temos os produtos de alta qualidade, com preço satisfatório, e temos também, para necessidades menores, tintas mais econômicas, tintas que com aplicação mais inferior, vamos dizer assim. Eu trabalho com a LuxColor, essa é a nossa bandeira, apesar do fato de termos Souvenir, Coral e Eucatex, como eu já disse, mas o nosso carro-chefe é a LuxColor. Sendo bandeira LuxColor, eu vendendo muito esse produto, eu tenho um tratamento do meu fornecedor muito especial, de modo que eu repasso isso para o meu cliente. Então, no que diz respeito a LuxColor, eu posso garantir a vocês, nós temos o melhor preço e fazemos as melhores condições de pagamento para vocês. Tudo bem, está aí, Dom Marco, agora especializado em tinta, né? Quem diria? Mas localização, como é que faz para ter acesso aqui a Mil Cores Tintas? A Mil Cores Tintas está localizado hoje numa região da cidade que mais cresceu nos últimos tempos. É na Avenida Iacanga. Você se recorda, né, Mauro? Isso aqui antigamente não era nada. E de alguns anos para cá, isso virou um polo econômico e comercial muito grande da cidade. Tivemos a sorte e a satisfação de ter um ponto maravilhoso como esse. Temos estacionamento na frente,
É um negócio bacana. E nós estamos na Avenida Iacanga, número 338, bem no início da avenida. E em breve teremos uma outra loja numa cidadezinha aqui perto, que depois faremos um outro trabalho sobre isso, né? Tudo bem, isso aí. Esse é o Dom Marco, né? Para quem tem saudades aí dos lanches do Dom Marco, aquele atendimento, como é que fica? Alguma expectativa, novidade nisso? Olha, eu quero convidar todos os meus amigos e clientes que eu fiz no Empório, que essa cidade me ajudou, que eu me sinto muito emocionado, muitas vezes já falamos sobre isso. Quero convidá-los e quero que me convidem também para ir tomar uma cervejinha na casa de vocês ou num bar de vocês, porque o Empório, ele teve a nossa fase, teve a nossa época, foi maravilhoso, mas eu, por conta dessa atividade familiar com meu pai, meu irmão e tudo mais, não tenho mais condições, Mauro, de ficar até 2 horas da manhã, igual a gente ficava ali com os amigos e tal. Mas dá saudades, né? Saudade dá a mim, e eu acredito que em todos vocês, mas hoje eu quero ser um cliente também, eu quero poder tomar uma cerveja relaxada e tudo mais. E me preparar sempre para estar aqui, oferecendo o melhor do mundo das tintas. Tudo bem, tá aí, 1000 cores tintas, da família de Benedetto. De Benedetto? De Benedetto, né? Para você conferir, venha cá conhecer, né? Saber tudo o que pode ser oferecido em termos desse mundo interessante que é o mundo da pintura. E mais uma vez, repetindo o endereço, Marco. É na Avenida Iacanga, 338. E nós estamos na divisa entre Santa Bárbara e Americana. Uma loja bacana, agradável, tem estacionamento bem na frente. É uma coisa bacana. Eu acho que vale a pena vocês virem visitar, tomar um cafezinho com a gente. E no mundo das tintas nós estamos aí para orientar todo mundo aquilo que for possível. Marco, obrigado mais uma vez. Estava com saudades da gente bater um papo, né? Realmente, a gente se encontra aí na correria do dia a dia. Mas então tá aí, 1000 cores tintas, valeu, sucesso, um abraço. Muito obrigado a vocês, obrigado a você, Mauro, obrigado a todos que estão assistindo, acompanhando nosso programa. Um abraço grande do Dom Marco. Muito bem, Cidade em Foco está no final e a gente agradece muito, né, as centenas de pessoas que têm acessado a nossa página no Facebook, que está aí na sua tela, e também a grande audiência que temos em toda a região. Convidamos vocês na próxima semana a conferir mais um Cidade em Foco.